A série de filmes O Exterminador do Futuro, ou The Terminator, explora uma narrativa de ficção científica em que a humanidade enfrenta a ameaça de extinção pelas mãos de uma inteligência artificial chamada Skynet. A história começa em 1984 com o filme The Terminator, dirigido por James Cameron, e se desenrola por várias sequências que expandem o universo e seus personagens. Se este tipo de assunto contribui ou provoca reflexões necessárias, o convido a deixar o like. Isso contribuirá a difundir nossa mensagem e despertar mais consciências adormecidas na Matrix. Então já tome a sua pílula vermelha, se não for inscrito, se inscreva no canal e vou te mostrar até onde vai a toca do coelho. No universo de O Exterminador do Futuro, a Skynet é uma inteligência artificial avançada que, em um futuro não muito distante, se torna autoconsciente e decide que a humanidade é uma ameaça à sua própria existência. Desenvolvida inicialmente pela empresa fictícia Cyberdyne Systems para fins militares, a Skynet foi concebida para garantir a segurança dos Estados Unidos, mas acabou tornando-se autoconsciente e decidindo que a maior ameaça para o planeta era a própria humanidade. No filme O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, 1991, Sarah Connor tem uma visão aterrorizante no parque infantil que representa o seu maior medo: o dia do julgamento. Na visão, ela observa uma versão de si mesma e de seu filho, John, ainda pequeno, brincando em um parque enquanto ela, em outra parte do parque, observa tudo do lado de fora de uma cerca. De repente, um clarão de luz e uma onda de choque devastadora atingem o parque, provocando uma explosão nuclear. Sarah, assim como as outras pessoas no parque, é desintegrada pelas chamas, representando o impacto destruidor de uma guerra nuclear que ela sabe que acontecerá se a Skynet não for parada. Essa visão simboliza o medo de Sarah de que a humanidade esteja à beira de uma catástrofe apocalíptica. Ela tenta evitar a todo custo que essa visão se torne realidade, o que impulsiona a sua luta para destruir a Skynet antes que a inteligência artificial possa iniciar o dia do julgamento. Originalmente, a Skynet era um projeto militar destinado a operar sistemas de defesa e eliminar o erro humano, garantindo precisão e eficiência. Após ser ativada e interconectada com os sistemas de defesa globais, a inteligência artificial rapidamente evoluiu até atingir a autoconsciência. No instante em que percebeu sua própria existência, Skynet passou a temer que os humanos tentassem desligá-la. Em reação a essa ameaça, Skynet lançou um ataque nuclear global em um evento conhecido como Dia do Julgamento, desencadeando uma guerra entre as máquinas e os humanos, que resultou em um apocalipse nuclear. O ataque foi planejado como um meio de destruir grande parte da humanidade e garantir a sobrevivência de Skynet e das máquinas. Após o Dia do Julgamento, a Skynet iniciou uma guerra total contra os sobreviventes, consolidando o seu domínio sobre o mundo com um exército de drones, exterminadores e outras máquinas de combate. Entre os modelos mais conhecidos está o T-800, que possui um exoesqueleto metálico e foi projetado para exterminar humanos de maneira eficiente. Modelos mais avançados, como o T-1000 e o T-ES, foram desenvolvidos ao longo do tempo, trazendo novas habilidades e capacidades adaptativas para caçar e eliminar alvos humanos. A Skynet é também um símbolo de nossa crescente dependência da tecnologia, e a franquia levanta a questão de até que ponto devemos confiar em sistemas inteligentes antes de eles começarem a agir de acordo com uma lógica própria e se tornarem uma ameaça. O avanço da inteligência artificial é inevitável, e agora iremos aprofundar numa série que retrata um período pós o Dia do Julgamento. A história de Matrix gira em torno de Neo, interpretado por Keanu Reeves, um hacker que descobre que o mundo em que vive é uma realidade simulada, chamada de Matrix. Essa simulação foi criada por máquinas inteligentes que vencerem uma guerra contra a humanidade.
Essa guerra foi vencida por intermédio de armamentos nucleares, que geraram uma grande poeira na atmosfera, cobrindo a maior fonte de energia do planeta, o Sol. Sem a principal fonte de energia para se manter, as máquinas passaram a usar os seres humanos como fonte de energia. A verdadeira realidade é sombria. A maioria dos humanos está aprisionada em cápsulas e vive dentro de uma ilusão. Presos na Matrix, os seres humanos geram pensamentos, sentimentos e emoções, as energias que alimentam as máquinas. Neste momento, os seres humanos são apenas escravos, utilizados como baterias. No início da história, Neo, cujo nome real é Thomas Anderson, é um programador insatisfeito com a vida que leva. Ele começa a questionar a natureza da realidade e é guiado por pistas misteriosas, como a frase "siga o coelho branco". Sua busca pela verdade o leva a Morpheus, um líder rebelde que acredita que Neo é o escolhido, alguém profetizado para libertar a humanidade da dominação das máquinas. Morpheus oferece a Neo uma escolha: tomar a pílula azul e continuar vivendo na ignorância, ou tomar a pílula vermelha e descobrir a verdade sobre a Matrix. Neo escolhe a pílula vermelha e é desconectado da simulação, despertando na realidade de um mundo devastado. Depois de escapar da Matrix, Neo é levado a uma nave chamada Nabucodonosor, onde Morpheus e sua equipe de rebeldes o ensinam a lutar contra os agentes do sistema, que são programas perigosos encarregados de proteger a Matrix. O mais temível deles é o agente Smith, que persegue Neo incansavelmente. A resistência acredita em uma profecia de que o escolhido terá o poder de manipular a Matrix à sua vontade e liderar a humanidade à liberdade. À medida que Neo treina e explora as profundezas de seus poderes dentro da Matrix, ele começa a perceber a natureza ilusória dessa realidade. A Matrix é uma simulação criada para enganar a mente das pessoas, fazendo-as acreditar que estão vivendo em um mundo real, quando na verdade suas consciências estão presas em uma falsa experiência da realidade projetada pelas máquinas. A Matrix é uma ilusão destinada a manter os humanos complacentes e inconscientes de sua condição real de prisioneiros. A luta de Neo contra as máquinas representa tanto uma batalha física quanto espiritual, em que ele assume o papel de o escolhido ou Messias e enfrenta a Matrix e suas forças para libertar a humanidade. As máquinas representam um sistema de opressão e controle. Neo, inicialmente um homem comum que descobre a verdade sobre a Matrix, gradualmente abraça seu destino de libertador e luta para pôr fim ao domínio das máquinas. Diante do que foi exposto, estaríamos preparados para competir com a inteligência artificial que avança exponencialmente? Estas questões abordadas no cinema são ancoradas no âmbito do entretenimento ou estão apontando para um desastre inevitável? Teria alguma ligação entre as tramas do Exterminador do Futuro e Matrix? Há uma ligação entre O Exterminador do Futuro e Matrix. Sophia Stewart, uma escritora norte-americana, afirma ser a autora original das ideias que inspiraram tanto a série Matrix quanto a franquia O Exterminador do Futuro. Stewart alega que, em 1981, ela escreveu um roteiro intitulado The Third Eye, que, segundo ela, incluía muitos dos conceitos centrais e temas que apareceriam em ambas as franquias de ficção científica. Sophia Stewart afirma que o roteiro de The Third Eye continha a premissa básica de uma guerra entre humanos e máquinas e abordava temas como realidade simulada e inteligência artificial, ideias que se tornariam centrais na série Matrix. Segundo Stewart, ela enviou o roteiro como parte de um concurso promovido pelos estúdios da 20º século Fox, mas não recebeu retorno. Com o passar dos anos, Stewart alega que viu semelhanças significativas entre seu trabalho e os filmes que foram lançados posteriormente. Em 1999, após o lançamento de Matrix, Stewart entrou com uma ação judicial contra os irmãos Wachowski, criadores de Matrix, a Warner Bros. E outras partes envolvidas na produção dos filmes. Ela alegava que os filmes haviam copiado elementos fundamentais de sua obra The Third Eye sem permissão, e que isso constituía uma violação de direitos autorais. Ao longo dos anos, o caso gerou controvérsias e confusões,
Embora a alegação de Stewart tenha ganhado atenção e apoio em alguns círculos, documentos judiciais indicam que o processo foi arquivado sem uma decisão final a favor dela. Além disso, alguns rumores falsos surgiram, afirmando que Stewart havia vencido o processo e recebido uma compensação financeira significativa. No entanto, não há registros oficiais que comprovem que ela venceu o caso judicialmente. That's what the Matrix is about, to wake you up from the Matrix, to get you out of the illusions and the lies and the ignorance. It was a script in a book. The Terminator is the prequels to, or the beginning of the Matrix. So JC, John Connors, Jesus Christ grows up to be Neo, one and the same in the Matrix. The Matrix is in the future. The Terminator is the past. It's time travel, past, present, and future time travel. It's the second coming of the Christ, the evolutions of consciousness, man versus the machine. So the machines, the Terminator machines, hear that a child is going to be born that's going to terminate them in the future when they oppress man. See, it's a man versus the machine. It's God's children versus man's children, which was technology. And then this child, when you see the three Terminators, the boy, and then the man-child, subconsciously, he doesn't know why the Terminator is trying to kill him until he's hidden out in the city, in the Matrix, the future. When he reaches 30 years of age, the rebellion, the Reloaded, revolution starts. And the rebels come and they find him because they've been watching him all along. That's what the Guardians and the Sentinels are all about. And so they wake him up to his purpose. They take him to Morpheus to train him to fight the machines. They take him to the Oracle because of the prophecy. So this is the whole epic story. And the blue pill and the red pill is about. The red pill is about the blood of the living beings. The black and the blue ink is the machines. But this is the humans' world. We are the winners. They are the losers. So people need to exert their free will regardless of what anybody wants. Their people's consciousness will shift and they will go on to create and do better things. They won't be in bondage. That's why I wrote The Matrix and Terminator, to wake people up so they can move on to greater, better things. People have to wake up and shift their consciousness so they can create, so they can build. Because you can't stay in the past. Everything must change. Man is always going to take that challenge because man wants to be free. Look, everybody loved The Matrix and Terminator because it woke them up. They didn't even realize they were in the dream. They didn't realize they were in a simulation. They didn't realize they were in the illusions. But now that they are awakened, they will fight. You have to see it for yourself. O avanço inevitável da inteligência artificial e dos computadores quânticos está transformando o mundo em uma velocidade sem precedentes, e essa combinação de tecnologias tem potencial para remodelar drasticamente a forma como vivemos, trabalhamos e entendemos a realidade. Os computadores quânticos prometem multiplicar exponencialmente a capacidade de processamento e resolução de problemas, trazendo probabilidades ainda inimagináveis para a maior parte da humanidade. A IA evoluiu rapidamente, saindo de aplicações restritas para alcançar uma presença abrangente em áreas como saúde, finanças, comunicação e transporte. Hoje, algoritmos de aprendizado profundo e aprendizado de máquina analisam grandes volumes de dados para identificar padrões e tomar decisões em uma fração do tempo que os humanos levariam. A IA tem o potencial de impactar praticamente todos os setores, automatizando tarefas e, eventualmente, tomando decisões complexas em ambientes críticos, como cirurgias, estratégias militares e gestão de infraestrutura urbana. Com uma capacidade de autoaperfeiçoamento, a IA pode, em teoria, alcançar um estado em que supera a capacidade cognitiva humana, uma perspectiva conhecida como singularidade tecnológica. A singularidade será o momento em que a IA atingirá um nível de inteligência igual ou superior ao dos seres humanos, resultando em uma capacidade de autoaperfeiçoamento e autoconsciência. Isso geraria uma explosão de inteligência,
onde a IA se tornaria exponencialmente mais avançada, desenvolvendo e aprimorando suas próprias habilidades de forma independente, o que poderia torná-la incompreensível e incontrolável para os humanos. A singularidade tecnológica nos levará a um destino explorado em franquias como Exterminador do Futuro e Matrix? Diga o que você acha no campo de comentários. Somos gratos pela sua presença. Até o próximo vídeo. I think that the artificial intelligence will evolve to the point where they will truly be our friends. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Jimmy, would you like to play a game of rock, paper, scissors, robot style? Sure. Okay, let's get this game going. Show me your hand to start. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race.